Bem-vindo, jogador de pôquer, ao quarto vídeo da série de curso de pôquer para iniciantes da Easy Range. Aqui eu vou te mostrar de uma maneira prática quais são os softwares que você deve usar para estudar pôquer. O primeiro que eu vou te mostrar aqui é o Universal Replayer. Você tem algumas outras opções, evidentemente. Todos os softwares que eu vou te mostrar aqui, você tem alguns outros no mercado que cumpram a mesma função, com um pouco mais ou um pouco menos de praticidade, um pouco mais ou menos caro. O importante é que você utilize softwares para fazer o seu estudo de pôquer. Esse primeiro que eu vou te mostrar é o Universal Replayer. Ele serve para você fazer uma revisão do seu torneio no momento que você precisa estudar. No seu site de pôquer preferido, seja PariPoker, seja PokerStars, seja 888, quando termina o torneio, ele salva no seu computador um arquivo TXT, como esse aqui, e aí simplesmente você vai pegar e arrastar para dentro da tela aqui e vai soltar, e aí ele vai carregar as informações para você. E aí você vai poder ver mão a mão como foi jogado, como você deveria ter jogado, o que você pode fazer para melhorar, para corrigir os seus defeitos. Aqui no Universal Replayer você tem esse campo que você pode fazer as anotações. Por exemplo, aqui, fold pré-flop. Digamos que uma mão você precisa foldar e você não foldou pré-flop, você jogou essa mão. Então você vem, anota aqui, faz as anotações que você quiser e depois você clica aqui nesse botão e vai salvar aquelas informações. Outra coisa que você pode fazer também é marcar a mão para depois você rever. Então você vem aqui, coloca a quantidade de estrelas que você quiser. E aí depois você vem aqui, determina quais são as estrelas que você quer revisar naquele momento. E aí você vai revisar apenas aquelas mãos que você marcou com 5 estrelas, 4 estrelas, assim por diante. Eu já marquei aqui algumas mãos e eu vou usar essas mãos para te mostrar o software que eu separei aqui para você. Essa primeira mão aqui, o Hero abre um Ás e Dama do UTG. Aqui é uma mesa Six Max. Trata-se de um torneio Sit and Go. Você vê que o stack desse jogador está bem reduzido. Toma call aqui do TG mais um. E aí vai para o pós-flop. Então eu vou te mostrar aqui primeiramente o Equilab. A gente já viu no vídeo anterior. E eu quero te mostrar aqui um pouco mais sobre ele. Lembrando que eu não vou te mostrar como fazer o download desses softwares. Mas eu vou te colocar aqui na descrição desse vídeo o link para cada um deles. Alguns são pagos, outros não. Esse aqui, por exemplo, é um software gratuito. Você pode e deve utilizar bastante nos seus estudos. E ele faz uma comparação de uma mão com um determinado range. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que o range do vilão seja esse range aqui. Vamos excluir algumas mãos. Quando eu for te mostrar o próximo software, eu vou te explicar por que eu estou excluindo essas mãos. Mas, inicialmente, vamos imaginar que o range do vilão aqui, para ele te dar esse call, seja esse range aqui. E aí nós temos a nossa mão, um Ás de paus e uma Dama de copas. Então, eu vou fazer uma avaliação aqui e eu sei qual que é a equidade que eu tenho. Aqui a gente vai falar sempre em equidade. Da minha mão contra o range do cara. Eu tenho uma probabilidade de vencer aquela mão no river de 54%. Então, quando esse cara aqui dá esse call, eu já consigo fazer essa primeira análise. Esse software aqui, ele serve para esse tipo de estudo. Você também pode dizer qual é o flop e aí fazer simulações. Então, por exemplo, digamos que o flop bata um 8 de paus, 4 de ouros e um 2 de ouros. Então, você vai ver o quanto a sua mão ganhou força ou perdeu força. Basicamente, ele vai determinar o quanto que esse vilão acertou o flop e o quanto que você também acertou o flop. Então vamos lá, vamos ver nesse caso. A gente errou o flop, a gente não acertou nada nesse flop que eu estou sugerindo, porém o vilão também errou. Então, basicamente, ficou muito parecido ali a equidade, não mudou muito do que tinha. Então, digamos que eu tivesse acertado esse flop. Vamos colocar aqui, a gente acertou uma Dama de ouros. E aí a nossa equidade já sobe muito. Então, basicamente, o Equilab ele vai servir para você construir ranges, para você fazer simulações de alguns flops
e verificar como que seu range ou como o range do vilão vai se comportar com aquele flop, e aí você vai poder ter algumas informações relevantes ali no seu estudo. Nessa mão aqui específica, vamos até voltar um pouco só para relembrar que agora eu vou te mostrar um software de análise pós-flop. O Hero aqui deu o raise do UTG, tomou um call do UTG mais um, e aí bateu esse flop. Eu vou te mostrar aqui um software chamado Flopzilla. Flopzilla, ele é um software muito completo, ele tem uma análise muito grande. Você pode utilizar ele para verificar ranges, tanto o seu quanto do vilão. Você vai construir ranges a partir desse software. Você vai ver como o seu range se comporta em determinados flops, como o range do vilão se comporta com aqueles flops também. E você vai conseguir, se você treinar muito isso aqui, na hora que você vai jogar, você vai conseguir tomar decisões ali de uma maneira mais automática, mais simplificados. Então, primeira coisa aqui, vamos determinar qual que é o range desse vilão. Deixa eu colocar aqui de novo na tela. E lembrando que eu abri do UTG e esse cara deu só call do UTG mais um. Quando ele dá só call, pode ser por dois motivos. Ou porque ele tem uma mão fraca e quer ver o flop, ou ele tem uma mão muito forte e ele quer que alguém aqui no meio do caminho squeeze a parada. Se você não sabe o que é squeeze ainda, você vai ter a chance de aprender em outros cursos que a gente venha fazer mais para frente, com um teor voltado mais para jogadores intermediários. Ele pode ter feito isso com uma mão muito forte, no caso seria uma armadilha que ele está preparando aqui, uma trap, ou ele pode ter feito isso com uma mão fraca e ele quer ver o flop. Então vamos construir esse range aqui. Eu acho que ele pode fazer isso aqui com um par de 7 mais. Acho que ele pode fazer isso com algumas mãos suited. Deixa eu só te falar uma coisa antes. Sempre que você vê algum software que fala sobre ranges, ele vai te mostrar uma linha diagonal, que são os pares. Do lado direito dessa diagonal são as mãos suited e do lado esquerdo são as mãos off-suited. O que são mãos suited e mão off-suited? Eu tenho aqui um Ás e Dama de naipes diferentes. Nesse caso ele é off-suited. Suited é quando a gente tem cartas com o mesmo naipe e off-suited é quando tem um naipe diferente. Então toda essa parte aqui desse quadro se refere a mãos combinada de duas cartas de naipes diferentes. Então, por exemplo, valete 9 off-suited, 10 e 8 off-suited, rei e 8 off-suited. E do lado direito dessa diagonal são as mãos suited. Então, valete 6 suited, dama 5 suited, ás e 2 suited e assim por diante. Então vamos falar qual que seria o range desse cara. Seria alguma coisa por aqui. Deixa eu colocar aqui mais mãos suited, que ele pode dar o call para ver o flop ali, né? Como eu falei, algumas vezes ele vai dar o call com mão muito forte, que é uma trapping, né? Ele está querendo, por exemplo, com par de ás, ele está querendo que alguém aqui no meio da mesa faça um raise para ele poder ir all in. Só que ele não vai fazer isso sempre, ele vai fazer isso algumas vezes. Então aqui no Flopzilla você vai poder determinar valores de vezes que ele vai fazer isso com aquela determinada mão. Então vamos colocar aqui 50% das vezes ele vai fazer isso com um par de rei, com um par de dama. Vamos falar aqui 75% das vezes ele vai fazer isso com um par de ás também. Ele pode fazer isso também com ás e rei suited. Só que com ás e rei off eu acredito que ele não vai fazer. Com ás e dama suited pode ser. Vamos colocar uma frequência baixa com ás e dama suited. Então eu acredito que basicamente as mãos que ele vai fazer, as mãos dele forte, que ele vai fazer isso aqui por trapping seriam essas. Talvez ás e dama suited ele vai tribetar mais, só que algumas vezes ele vai dar só call também. Então, o que eu posso verificar aqui no Flopzilla? Eu tenho aqui um quadro de algumas informações sobre esse range aqui. Esse range aqui vai acertar o flop 40% das vezes. E ele vai acertar de que forma? Então, com quadra, ele vai fazer uma quadra 0,09% das vezes. Um full house, 0,36% das vezes. Um flush, 0,35%. E assim por diante. Aqui eu tenho cada uma das coisas que ele pode acertar. E aqui desse lado, o percentual de vezes que ele vai acertar. Então, vamos ver as partes mais significativas.
Um overpair, ele tem 9% das vezes. Aqui seria um pocket below o top pair. Então, por exemplo, num flop onde bateu a dama high, o que seria pocket pair below top pair? Seria um par de valete, par de 10, par de 9, seriam os pares de mão ali entre o top pair e o 4 aqui, entre a dama e o 4. Então ele vai acertar isso 10% das vezes. 20% das vezes ele vai ter o ace high, 24% das vezes ele não vai ter nada. Algumas vezes ele vai ter flush draw, algumas vezes ele vai ter, aqui você tem open end, straight draw, então ou seja, duas pontas. Aqui é broca, aqui overcards. Então basicamente é assim que vai reagir esse range aqui com a maioria dos flops. No nosso caso a gente já sabe qual é o flop. É um 4 de espada, 3 de ouros e dama de espadas. Então agora a gente vai fazer a análise do range do cara para esse flop aqui. Nesse flop ele acertou trinca 1% das vezes, 1,2. Ele tem um overpair 6% das vezes. Ele tem top pair 23% das vezes. Ele tem um pocket below o top pair aqui, ou seja, abaixo da dama, ele tem 24% das vezes. 24% das vezes ele tem o ace high, algumas vezes ele tem flush draw, 8% das vezes. Basicamente é isso que tem no range dele. Então, baseado nisso, eu posso decidir se eu vou ou não aqui por uma c-bet para extrair valor do cara. Então, vale a pena eu c-betar aqui por valor? Bom, que mãos que eu vou me pagar? Top pair vai pagar? Vai. Se ele tiver um rei dama, ele vai me pagar. Se ele tiver um dama valete, ele vai me pagar. Um dama 10, ele vai me pagar. Se ele tiver um pocket pair aqui below o top pair, ele vai pagar? Acredito que sim. Par de valete, par de 10, par de 9, par de 8, par de 7, eu acredito que ele vai me pagar pelo menos uma vez aqui. Flush draw vai me pagar? Ele tem 8% de flush draw aqui. Ele vai me pagar? Acredito que sim. Então, vale a pena eu c-betar aqui por valor? Com certeza. Então aqui o Hero c-beta, ele paga e aí dobra a dama. Agora já é uma análise que você tem que ir mais profundo, se vale a pena ou não c-betar de novo no turn aqui para extrair valor. Eu acredito que as mesmas mãos que pagaram no flop vão pagar de novo. Só que tem uma quantidade a mais que eu não mencionei aqui no flop, que é de mãos que ele vai te dar call para te fazer um float. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que ele tenha rei valete de copas, rei 10 de copas. Ele não acertou nada, mas ele pode te dar call na intenção de que você no turn dê check e ele bet o turn para você foldar. Então seria um float. Então nesse turn especificamente com a dama, você pode optar por dar check para que ele bet tanto essa parte de float dele, que é uma parte de blefe, quanto também as mãos de valor. Pode ser que um par de valete, um par de 10 aqui, bet em você para te extrair de um flush draw, para te extrair do ace high. Então aqui você pode optar por check call ou mesmo por bet para continuar extraindo. Nesse caso aqui o Hero foi de check e o vilão deu check atrás. E aí no River bateu esse 4, completou um possível flush. Essa análise aqui do Flopzilla serve para esse tipo de coisa. Então aqui a gente já determina que mãos que ele chegou no River, né? Vamos só confirmar aqui, vamos só dizer aqui qual que é a nossa mão. Ó. Aqui no Dead Cards você coloca as suas mãos, a sua mão. As de paus e dama de copas. O turn é um dama de ouros e o River é um 4 de ouros. Então veja bem, esse range dele aqui chegou no River com full house, ele tem 9% das vezes. Flush ele teria 11% das vezes, mas eu particularmente acredito que não. Acredito que o flush aqui em ouro, no turn, ele vai betar. Ele estava com a intenção de float, então provavelmente ele ia betar aqui. Agora que ele ganhou mais equidade, provavelmente ele ia betar para fazer você desligar a mão. E se você pagasse, ele teria uma equidade muito forte ainda. Então acredito que ele iria betar aqui muitas vezes. Mas é possível também que ele tenha realizado a equidade dele de graça. E ele tem um pocket pair aqui em 33% das vezes. Então valeria a pena você betar no River para tomar call dessas mãos. Você vai tomar call do flush, caso ele tenha. Você vai tomar call ali do par de valete, par de 10, par de 9, par de 8. Então aqui o Hero beta mais uma vez e ele paga e mostra ali um par de valete. Então esse Flopzilla ele faz esse tipo de análise. É um software bem interessante.
vale muito a pena você conhecê-lo e utilizar ele nos seus estudos. Vamos passar agora para uma próxima mão e agora eu vou te mostrar um pouco mais da Easy Range. Aqui vamos já para uma primeira análise. Nós temos aqui, deixa eu puxar uma calculadora, vou deixar essa calculadora aqui no lado e a tela um pouco mais para o lado de cá. Vamos manter essa calculadora aqui na tela. Aqui a gente tem 1340 no blind de 150, a gente tem 9 blinds. Então, a primeira análise que a gente vai fazer aqui é, essa mão aqui a gente deve chovar? Chegou em gap, nós estamos no botão, a gente deve ou não ir all-in aqui para roubar esses blinds? Perceba que na mesa já tem 225 fichas, 225 para o nosso stack, seria 16%, vale muito a pena a gente puxar esse pote. Então a gente não pode deixar passar nenhum tipo de oportunidade. O 9-2 suited, evidentemente que é uma carta muito fraca, você bater no olho, provavelmente você já sabe que tem que foldar, mas vamos fazer um estudo aqui para a gente já se familiarizar um pouco com essa ferramenta. Eu tenho 9 blinds, então eu vou determinar qual que é a posição do botão. Primeiro eu vou dizer que aqui eu estou no spot do OpenChove, vou colocar aqui onde está sentado o Hero e vou colocar que eu tenho 9 blinds. Então 9-2 suited que está aqui, eu não devo chovar. Eu deveria chovar aqui um 9-8 suited. Maravilha, aqui o Hero foldou. Essa mão aqui eu queria comentar. Eu tenho 2.230 fichas no blind de 150. Eu tenho praticamente 15 blinds. Devo ou não ir all-in? Mesma análise. Vou colocar aqui no OpenChove. De novo a gente está no botão com 15 blinds. Então, Rei 9 suited, eu devo ir all-in nessa mão. Aqui a gente tem 225 fichas, que é 10% do nosso stack. Então vale muito a pena a gente roubar esse pote. E aqui o Hero foldou, ele deveria ir all-in aqui. Próxima mão, aqui a gente tem 13 blinds no cutoff. Devemos ou não ir all-in? Vamos de novo analisar. Cutoff, 13 blinds. Ice 7 off, tá aqui, ó, não devo ir all-in nessa mão. Um Ice 8 off eu já devo ir all-in, Ice 7 off não. O que eu queria mostrar para vocês é isso. Os softwares disponíveis no mercado são aliados do jogador de pôquer. O jogador não deve chegar na mesa e só ficar jogando. Ele tem que reservar um tempo para estudar e o software vai ajudar muito a ele encontrar as melhores opções, as melhores saídas na mesa. E se ele tiver um estudo afiado, quando ele chegar na mesa, ele vai fazer isso de uma maneira automática, ele não vai sofrer muito, ele vai conseguir usar o cérebro para partes mais complexas, e as partes mais simples ele já estudou, ele já está muito mais preparado para isso. Então esse é o convite que eu deixo para que vocês usem os softwares, que vocês estudem pôquer. Um abraço e eu espero suas perguntas para responder no vídeo 5.